Os anos 80 não foram apenas mais uma década do basquete, foram uma verdadeira revolução. Foi a era que salvou a NBA, mudou a forma de jogar, a maneira de assistir e até como a liga seria lembrada para sempre. As estrelas não eram só jogadores, eram ídolos, e as rivalidades se tornaram lendárias. Em apenas 10 anos, vimos Magic Johnson e Larry Bird transformarem o basquete em espetáculo. Testemunhamos a chegada de um futuro GOAT, Michael Jordan. Vimos Kareem Abdul-Jabbar usar seu Skyhook para entrar na eternidade. Dr. J flutuava pelo ar como se fosse de outro planeta. E os Bad Boys do Pistons mostraram o lado mais cruel e físico do jogo. Esses momentos se tornaram marcos da história da NBA, lembrados até hoje. Air Jordan, Showtime Lakers, Glória em Boston, Caos em Detroit. Cada temporada entregava algo inesquecível, algo histórico. Algo que moldou a NBA como a conhecemos hoje. Isso não é só um resumo, é um mergulho na década mais estrelada, disputada e transformadora que a liga já viveu. Esse é o relato de cada temporada da NBA nos anos 80. Se você acompanhava a NBA em 1980, com certeza lembra do momento em que tudo mudou. A temporada regular foi dominada por Kareem Abdul-Jabbar. Aos 33 anos, já caminhando para o fim do auge, ele continuava simplesmente imparável. Era 5 vezes MVP, colocava em média 24 pontos por noite e liderou o Lakers para a melhor campanha da liga com 60 vitórias. No fim, ainda levou para casa seu 6º prêmio de MVP. Até hoje, o maior da história. O Skyhook era automático. Todo mundo sabia que ele viria, mas ninguém conseguia parar. Enquanto isso, no leste, um novato chamado Larry Bird desembarcava em Boston e virava os Celtics de cabeça para baixo. Em 1979, o time tinha sido motivo de vergonha com apenas 29 vitórias. Um ano depois, já era 61 triunfos e uma potência de novo. Bird não era o mais rápido, nem o mais forte, mas tinha uma frieza implacável. Passava, arremessava, provocava os rivais antes mesmo da bola sair da sua mão e cumpria o que falava. O basquete dos Celtics estava de volta. E como se não bastasse, a NBA também recebia Magic Johnson, um armador de 2'6" vindo de Michigan State, que caiu direto em Los Angeles. Ele tinha um sorriso maior que a quadra inteira e habilidades que pareciam coisa de laboratório. Magic não apenas passava a bola, ele transformava contra-ataques em espetáculo. O Lakers agora tinha Kareem e esse garoto comandando o show. O futuro não estava chegando, ele já tinha chegado. Nos playoffs, a coisa ficou insana. No oeste, o Lakers atropelou Phoenix e Seattle. Mesmo com Kareem lidando com lesões, o grande desafio veio nas finais contra os 76ers de Julius Erving, o Dr. J. Se Kareem era inevitável, Dr. J era poesia em movimento. Ele não só enterrava, ele levitava. Flutuava no meio do tráfego como se a gravidade não valesse para ele. O filho era físico, profundo e faminto. A série virou uma guerra. Kareem começou dominando, marcou 40 pontos no jogo 5 e garantiu a vitória com mais um Skyhook, colocando o Lakers em vantagem de 3-2. Mas logo depois, o desastre. Kareem torceu o tornozelo e não voltaria para o jogo 6 em plena Filadélfia. Sem o MVP, sem o cestinha mais imparável da liga, era para a temporada dos Lakers acabar ali. Só que foi aí que nasceu a lenda de Magic Johnson. O novato de apenas 20 anos entrou no vestiário, olhou nos olhos dos companheiros e disse: "Não se preocupem, eu cuido disso." Ele começou como pivô, isso mesmo. Um armador novato titular no garrafão em uma final da NBA. E durante o jogo, atuou nas 5 posições. Terminou com 42 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e aquele sorriso no rosto o tempo inteiro. Os Sixers não tinham resposta. Quando o cronômetro zerou, o Lakers venceu por 123-107. A NBA tinha sua nova estrela. Magic foi MVP das finais ainda novato. Kareem conquistou seu 6º MVP da temporada. E o Lakers, campeão outra vez. Mas aquele título não foi apenas uma conquista, foi um recado. A era Magic tinha começado. A liga estava prestes a explodir. 1980 não foi só mais uma temporada, foi o renascimento da NBA. O primeiro capítulo de uma década que mudaria o basquete para sempre. Se 1980 foi o renascimento da NBA, 1981 provou que absolutamente tudo podia acontecer. Tudo que você achava que sabia sobre a liga, esqueça. Esse foi o ano em que os favoritos caíram, os azarões cresceram e um jovem ousado de 24 anos em Boston fincou sua bandeira na NBA. Comecemos pelos Celtics. No ano anterior, Larry Bird tinha trazido Boston de volta à relevância, mas em sua segunda temporada ele elevou o nível. Já não era apenas o calouro sensação, ele era o cara. Arremessos frios, passes que ninguém via chegando, rebotes no meio da confusão. Bird terminou com média de 21 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. E com a chegada de Robert Parrish e Cedric Maxwell, o time somou 62 vitórias, a melhor campanha da liga. De repente, o Celtics voltou a ser favorito ao título. E essa não foi a única surpresa. No oeste, os atuais campeões Lakers desmoronaram. Magic Johnson perdeu metade da temporada por lesão no joelho. Sem ele, o time até conseguiu 54 vitórias, mas estava claramente enfraquecido. O palco estava aberto, e foi então que em Houston surgiu algo inesperado. Moses Malone, um verdadeiro exército de um homem só. Ele terminou com média de 27 pontos e 15 rebotes, destruiu praticamente todos os pivôs da liga e carregou um elenco limitado do Rockets até os playoffs. Ninguém acreditava, absolutamente ninguém. Os playoffs foram puro caos.
Logo na primeira rodada, os campeões Lakers trombaram com o Rockets, e Moses explodiu. Dominou Kareem, engoliu os rebotes e mandou o campeão embora em uma série melhor de 3. Assim, os atuais campeões estavam eliminados. No leste, Boston avançava com autoridade, mas a verdadeira tensão vinha da Filadélfia. Os Sixers, liderados pelo Dr. J, ainda eram perigosos. O duelo entre Philly e Boston na final do leste virou uma série épica de 7 jogos. Clássica. Os Sixers abriu 3-1. Todo mundo pensou que estava acabado, mas Bird e os Celtics reagiram, levaram para o jogo 7 no Garden e venceram um dos finais mais feios e brutais que você vai ver. Cedric Maxwell foi o herói improvável, marcando 19 pontos no jogo decisivo, enquanto Bird fechava o caixão com um arremesso. Placar final, 91-90. O ginásio quase veio abaixo. Na final, deu Boston contra Houston. No papel, não havia comparação. O Celtics era profundo, talentoso e bem treinado. O Rockets tinha Moses e pouco mais. O resultado foi previsível, domínio de Boston. Bird não brilhou tanto, mas foi constante. Tiny Archibald comandou o ataque. Maxwell mais uma vez apareceu na hora certa. E no jogo 6, o Celtics fechou em casa. Cedric Maxwell, não Bird, não Parrish, foi eleito MVP das finais. Mas todo mundo sabia a verdade. Aquele foi o anúncio oficial. Bird tinha chegado. Boston estava de volta ao topo. O Garden pulsava novamente. E a liga sentiu o início da rivalidade que marcaria toda a década. Celtics contra Lakers, Bird contra Magic. 1981 virou o jogo. Mostrou que o Lakers não era invencível, que Moses Malone não era só números, era um verdadeiro candidato. E que Larry Bird não era o futuro, ele já era o presente. Bird tinha seu primeiro anel, Magic já tinha o dele. E o palco estava pronto para a maior rivalidade da década. 1982 foi o ano em que o caos encontrou o destino. A NBA ainda tentava se firmar depois das loucuras de 80 e 81. As rivalidades estavam esquentando. As lendas antigas já não tinham tanta paciência. E de alguma forma, a liga entregou uma das temporadas mais marcantes da década. Para começar, Magic Johnson já não sorria tanto quanto antes. Depois da final milagrosa como novato em 80 e do colapso do Lakers no ano seguinte, as dúvidas surgiram. Será que foi sorte de principiante? Será que só Kareem era realmente estrela? As críticas ficaram altas demais. Então, em 1982, Magic voltou mais afiado, mais duro, com uma nova postura. Controlava cada jogo como um mestre de xadrez. Acelerava o ritmo, alimentava Kareem, achava Wilkes em movimento e defendia quando importava. Suas médias eram de 18 pontos, 9 rebotes e ainda comandava tudo. De repente, o Lakers parecia imparável. E aquele time era mais profundo. Kareem seguia sendo Kareem, Jamal Wilkes era consistente, Bob McAdoo chegou via troca e trouxe poder ofensivo, e com Magic no controle não era apenas showtime, era uma máquina. Eles fecharam a temporada com 57 vitórias, mas mais do que isso, estavam prontos para a redenção. Só que em 1982 não foi apenas sobre o Lakers. Em Filadélfia, algo elétrico estava acontecendo. Julius Erving, o Dr. J, buscava um anel há anos, voando, enterrando, carregando o time toda a primavera, só para esbarrar no fracasso. Mas agora ele não estava sozinho. Andrew Toney, o estrangulador de Boston, transformava cada jogo contra os Celtics em missão pessoal. Mo Cheeks dava estabilidade no comando. Philly não era só espetáculo, era ameaça real. Enquanto isso, em Boston, a rivalidade estava pegando fogo. Larry Bird já tinha chegado, e o Celtics não ia a lugar nenhum. Com médias de 22 pontos e 10 rebotes, trash talk constante e 63 vitórias, a melhor campanha da liga, o Garden vibrava como nunca. O leste parecia o campo de batalha. Nos playoffs a coisa ficou séria. No oeste, o Lakers atropelou, mas no leste a guerra explodiu. Celtics e Sixers, jogo 7 no Garden, Bird contra Dr. J, e dessa vez o Sixers não deixou escapar. Andrew Toney pegou fogo com 34 pontos e Philly surpreendeu Boston por 120-106, exorcizando os fantasmas. E quando o jogo acabou, a torcida do Boston fez o impensável. Começou a gritar Beat LA, pedindo para os rivais derrotarem o Lakers. Era o tamanho da rivalidade. Isso armou o palco. Lakers contra Sixers, segunda parte. Kareem contra Dr. J, Showtime contra Hang Time, velha guarda contra nova esperança. Philly roubou o jogo 1 e parecia pronto para mudar a história, mas a partir dali, Showtime tomou conta. Magic ditava o ritmo, Kareem pontuava quando queria, e o Wilkes brilhou com 27 pontos no jogo do título. O Philadelphia lutou, Dr. J teve seus momentos, mas o Lakers era demais. No jogo 6, com os Sixers na frente no fim, Magic destruiu qualquer chance. Correu a quadra, acertou bolas decisivas, achou os companheiros e fechou a série. Placar final, Lakers 114, Sixers 104. Magic foi coroado MVP das finais, com média de 16 pontos, 10 rebotes e domínio total. Naquele momento, o rei de Los Angeles já não era só Kareem.
Magic tinha chegado de verdade. 1982 foi o ano em que o Showtime provou que não era acaso, o ano em que Dr. J sentiu a dor em vez de a glória, e o ano em que os torcedores de Boston perceberam que a rivalidade estava apenas começando. 1983 foi o ano em que o basquete virou destino. Tivemos redenção, tivemos dor, tivemos rivalidade, vingança e uma campanha de playoffs tão dominante que virou lenda. Fou. Mas vamos por partes. A temporada regular pertenceu a Filadélfia. Os Sixers não eram apenas bons, eram assustadores. Julius Erving seguia suave como seda, flutuando no ar como se tivesse nascido com asas. Só que dessa vez, ele tinha a peça que faltava, Moses Malone. Moses não era finesse, não era show, era pura destruição. Média de 24 pontos, 15 rebotes e um domínio físico que quebrava o espírito dos adversários. Ele pegava o próprio rebote como se estivesse jogando sozinho. Com Doc e Moses no comando, o Philadelphia venceu 65 jogos, recorde da franquia e melhor campanha da liga. Eles pareciam inevitáveis. Em Los Angeles, o Showtime ainda brilhava. Magic acelerando contra-ataques, Kareem com seu skyhook imparável, Worthy e Wilkes correndo pelas alas. Só que já não havia aquela hora de invencibilidade. Magic seguia sendo Magic, mas as rachaduras começavam a aparecer. Em Boston, Larry Bird seguia dominante. Fechou o ano com 23 pontos, 11 rebotes e 6 assistências de média. O Celtics venceu 56 jogos e o Garden pulsava. Mas no fundo, eles sabiam. O obstáculo estava em Philly. Enquanto isso, em Milwaukee, o Bucks surpreendia. Sidney Moncrief venceu o primeiro prêmio de defensor do ano da NBA. Don Nelson fazia o time jogar um basquete equilibrado, duro, coletivo. Perigosos, mesmo que poucos admitissem. Mas foi nos playoffs que tudo se encaixou. O Philadelphia atropelou Nova York, destruiu Milwaukee e chegou nas finais com muita moral. E então chegou a final, Lakers e Sixers, parte 3. Em 1980, LA tinha quebrado o coração de Philly. Em 1982, de novo. Agora era o desempate. E o Sixers não estava para brincadeira. Moses Malone destruiu Kareem no garrafão. Dr. J voava para enterradas que pareciam obra de arte. Andrew Toney acertava bolas decisivas. Mo Cheeks controlava o ataque. Bob Jones travava os adversários. Philly era profundo, faminto e imbatível. Eles não só venceram, humilharam o Lakers. Um 4-0 seco, uma das finais mais dominantes da história. Moses terminou com 26 pontos e 18 rebotes de média e foi MVP das finais. Dr. J finalmente conquistava seu título da NBA e o Philadelphia se firmava como um dos maiores times de temporada única que a liga já viu. 1983 foi sobre inevitabilidade. Os Sixers não esperavam, eles sabiam. O Lakers foi humilhado, o Celtics silenciado e o Dr., enfim, coroado. Em 1983, o basquete não foi apenas jogado, foi conquistado. 1984 foi um ano de colisões. Os velhos gigantes ainda mandavam, mas novas estrelas começavam a nascer. A liga estava prestes a mudar de rumo, mas naquele momento, o presente ainda pertencia a um punhado de monstros sagrados. No topo, o Boston Celtics era implacável. Larry Bird, em sua quarta temporada, estava mais faminto do que nunca. Depois de ser varrido nas finais de conferência de 83, ele voltou mais afiado, mais agressivo e absolutamente determinado. Média de 24 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Seu primeiro MVP e 62 vitórias. O melhor recorde da liga. Mas Bird não estava sozinho. O garrafão dos Celtics era um pesadelo. Robert Parrish dominando o garrafão, Kevin McHale se transformando em um assassino de costa para cesta e Cedric Maxwell ainda confiável nos jogos grandes. Com Tiny Archibald organizando o ataque, Boston não era apenas bom, era carregado de talento. No oeste, o Lakers ainda era o Showtime. Magic Johnson orquestrava contra-ataques como um maestro. Kareem Abdul-Jabbar, mesmo aos 36 anos, seguia letal com seu skyhook, garantindo 21 pontos e 7 rebotes por jogo. Mas algo parecia fora do lugar. Eles já não eram invencíveis. Magic, inclusive, teve erros cruciais em momentos decisivos que mancharam sua temporada. Mesmo assim, LA venceu 54 jogos e passou pelos playoffs como se tivesse vaga reservada para junho. Os atuais campeões, o Philadelphia 76ers, perderam gás. Dr. J ainda voava. Moses Malone ainda era um monstro nos rebotes, mas o fogo de 83 havia apagado um pouco. Com 52 vitórias, ainda eram perigosos, mas já não assustavam tanto quanto antes. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks seguia sendo pedra no sapato de qualquer um. Sidney Moncrief, Paul Pressey e Marques Johnson formavam um time equilibrado, forte na defesa, respeitado mesmo sem tanto brilho. Já em Nova York, Bernard King viveu uma das temporadas mais subestimadas da história. 26 pontos por jogo, 60 pontos no Natal e carregando um Knicks limitado para a briga. No Oeste, Phoenix Suns e Dallas Mavericks eram times competitivos, tentando sobreviver numa conferência dominada pelo Lakers. E então vieram os playoffs, um verdadeiro caos. Boston atropelou Washington, sobreviveu a Bernard King e ao Knicks em uma guerra de 7 jogos e depois bateu Milwaukee nas finais do leste. Bird estava imparável, McHale explodindo e o Celtics chegava a junho embalado. No oeste, o Showtime passou fácil por Kansas City, Dallas e Phoenix. Magic brilhava, Kareem seguia sólido e o Lakers estava pronto para outra final. Isso preparou o palco para o sonho da NBA, Celtics e Lakers,
Bird e Magic. O clássico estava de volta, e as finais foram simplesmente insanas. Jogo 1, Kareem dominou com 32 pontos e o Lakers roubou o mando em Boston. Jogo 2, Gerald Henderson salvou Boston de um buraco 0-2 com um roubo decisivo no fim. Jogo 3, LA atropelou, mostrando por que o Showtime era temido. Jogo 4, Kevin McHale derrubou Kurt Rambis com uma falta dura, transformando a série em uma guerra. Jogo 5, Bird enfrentou o calor sufocante do Garden, marcou 34 pontos e colocou Boston na frente por 3-2. Jogo 6, Magic teve uma das suas piores noites, cheio de turnovers e erros no fim, recebendo o apelido cruel de Tragic Johnson. Jogo 7, no calor insano do Boston Garden, Bird impôs sua vontade. 20 pontos, 12 rebotes e uma liderança que ia muito além das estatísticas. Boston venceu por 111-102. Bird foi MVP das finais e o Celtics estava no topo outra vez. Mas o legado de 84 não foi só essa final épica, também foi o draft lendário. Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley e John Stockton entraram na liga. 4 futuros Hall da Fama, prontos para transformar o basquete nos 15 anos seguintes. 84 foi um ponto de virada. Bird assumiu o trono, Magic caiu, mas deixou claro que voltaria por vingança. O Sixers começou a desmoronar, e nas sombras, Jordan, Hakeem, Barkley e Stockton chegavam para garantir que a era dourada da NBA não tivesse fim. Se 1984 foi a faísca, 1985 foi a vingança. Era possível sentir no ar o troco, a resposta, algo grande, pesado, inevitável. E tudo começou com um homem, Kareem Abdul-Jabbar. Esse foi o ano em que o velho gigante lembrou ao mundo que ainda não tinha acabado. O ano em que o Lakers apagou a humilhação de 84 e voltaram com fúria. Mas vamos voltar um pouco. A temporada regular de 84-85 foi pura loucura. O Boston Celtics, embalado pelo título, parecia imbatível outra vez. Larry Bird, agora no auge, simplesmente destruiu. 28 pontos, 10 rebotes, 6 assistências por jogo. Levou seu segundo MVP seguido e comandou Boston a 63 vitórias. Ele era impiedoso, provocava, acertava arremessos impossíveis e dominava cada centímetro da quadra. O Garden nunca esteve tão barulhento. No oeste, o Lakers afiava as armas. Magic Johnson anotou 18 pontos e distribuiu 13 assistências por noite, conduzindo o Showtime no máximo da velocidade. Kareem, com 37 anos, parecia imortal. 22 pontos e 8 rebotes com seu skyhook que ninguém conseguia parar. James Worthy crescia como estrela. Byron Scott somava pontos e Michael Cooper sufocava na defesa. Foram 62 vitórias, não era uma dinastia em declínio, era uma dinastia dobrando a aposta. Em outros cantos da liga, novas histórias surgiam. O Milwaukee Bucks seguia competitivo com a defesa feroz de Sidney Moncrief, a pontaria de Terry Cummings e a disciplina de Don Nelson. Nada brilhante, mas perigosos. Já o Philadelphia 76ers afundava. Dr. J perdia o fôlego. Moses Malone já não dominava como antes, e o auge de 58 vitórias de 2 anos atrás parecia um passado distante. Eles já estavam no fim da linha. E então em Chicago o futuro chegou. Michael Jordan, calouro, 28 pontos por jogo, um show humano. Enterrava em cima de qualquer um, matava bolas decisivas, jogava cada partida como se fosse vida ou morte. O Bulls venceu só 38 jogos, mas a mensagem era clara. O próximo rei havia chegado. Nos playoffs, a guerra foi pesada. No leste, Boston atropelou Cleveland, passou por Detroit e superou Milwaukee. Bird inabalável, McHale imparável, os Celtics pareciam uma máquina. No oeste, os Lakers passaram por Phoenix, esmagaram Portland e bateram Denver sem grandes dificuldades. Magic cirúrgico, Kareem estável, Worth explosivo. E aí veio o que todos esperavam. Finais de NBA, Lakers e Celtics, Round 2. Jogo 1, o massacre do Memorial Day. Boston massacrou por 148-114. Kareem parecia velho, Magic perdido. O Lakers sem alma. Jogo 2, o ponto de virada. Kareem levou as críticas para o lado pessoal e respondeu com 30 pontos, 17 rebotes, 8 assistências e 3 tocos. Uma exibição monstruosa. O Lakers roubou um jogo no Garden e nunca mais olhou para trás. Jogo 3 em LA, o Showtime explodiu. Worth voando em transição, Magic distribuindo passes letais, Kareem com skyhooks em série. Jogo 4, Bird reagiu. McHale brigou no garrafão e Boston empatou a série. Jogo 5, o Lakers voltou a atropelar. Kareem imparável. Jogo 6, em pleno Boston Garden, o silêncio. Magic distribuiu 14 assistências, Worth anotou 28, Kareem dominou o garrafão e o Lakers fechou por 111-100. Pela primeira vez na história, o Lakers venceu o Celtics em uma final. Kareem, aos 38 anos, foi o MVP das finais com média de 25 pontos por jogo. Ele superou Bird, resistiu ao calor sufocante do Garden e calou todos que o davam como acabado. 1985 foi a redenção. O Lakers não era frágil, não estavam quebrados, eram campeões. Bird ainda era o melhor jogador vivo, mas já não tinha mais domínio sobre Magic. E, ao fundo, Michael Jordan já mostrava ser destino puro. A NBA não era mais só rivalidade, era a colisão de dinastias com a próxima era já surgindo. Mas 1986 não foi só sobre domínio, foi sobre tudo que levou até ele. Uma das temporadas mais carregadas de talento, drama e impacto da década de 80. E tudo começou com um time, o Boston Celtics.
Depois da derrota nas finais de 1985, muitos se perguntavam se Bird e os Celtics conseguiriam se recuperar. Talvez o Lakers tivesse descoberto o segredo, talvez a dinastia estivesse migrando para o oeste, só que Boston voltou em 1986 como um time possuído. Larry Bird fez uma temporada que parecia quebrar as leis do jogo, 26 pontos, 10 rebotes e 7 assistências de média, com absurdos 50, 42 e 90 nos arremessos, números que pareciam impossíveis para a época. Resultado, seu terceiro MVP consecutivo, entrando para o seleto grupo de Bill Russell e Will Chamberlain. E os Celtics não apenas venciam, eles atropelavam. Foram 67 vitórias e 15 derrotas, melhor campanha da liga, melhor Celtics de todos os tempos. Um elenco que parecia um código de videogame. Bird era o rosto, mas a profundidade era a arma secreta. McHale com 21 pontos e 8 rebotes, Parrish sólido no garrafão, Dennis Johnson sufocando armadores e Danny Ainge abrindo espaço no perímetro. E no banco, o ex-MVP Bill Walton, que dava a segunda unidade e força de um time de playoffs. Não era só domínio, era equilíbrio, era inevitabilidade. Enquanto isso, outras potências davam sinais de desgaste. O Philadelphia 76ers, que já foi o gigante da liga, caiu de vez. Dr. J estava no fim. Moses Malone ainda era forte, mas o brilho tinha acabado. O Milwaukee Bucks seguia consistente com Moncrief na defesa, Terry Cummings pontuando e a mente criativa de Don Nelson. Mas faltava poder de fogo. E em Chicago, o futuro dava as caras. Um certo Michael Jordan, em seu segundo ano, voltou de uma fratura no pé e jogou apenas 18 partidas de temporada regular. Nos playoffs, contra o maior time da década, ele explodiu. 63 pontos no Boston Garden. Bird resumiu, aquilo foi Deus disfarçado de Michael Jordan. O Bulls foi varrido, mas o aviso estava dado. O futuro seria assustador. No oeste não era mais Showtime no topo, era Houston Rockets. O Lakers ainda tinha Magic, Kareem e Worthy, mas nas finais do oeste foram atropelados pelas Twin Towers, Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson. Atletas demais, talento demais, pura imposição física. E para selar surpresa, Sampson acertou um arremesso desequilibrado no último segundo do jogo 5, eliminando o Lakers. Showtime estava atônito. Assim, o palco estava montado. Celtics e Rockets, o juggernaut imparável contra os jovens gigantes. Jogo 1, Bird destruiu com 21 pontos e 3 assistências. Celtics na frente. Jogo 2, McHale dominou o garrafão, 2-0 Boston. Jogo 3, Houston reagiu, Hakeem com 25 pontos e 12 rebotes. Rockets roubaram 1. Jogo 4, Bird respondeu com 29 pontos, 3-1 Celtics. Jogo 5, Hakeem monstro, 32 pontos, 19 rebotes e 8 tocos. Houston sobrevive. Jogo 6, o fecho perfeito. Bird com um triplo-duplo de 29 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. Boston vence a série por 4-2, Larry Bird foi o MVP das finais e o Celtics de 86 se consagrou como um dos maiores times da história da NBA. Equilibrados, brilhantes, intocáveis. 1986 foi o ano da inevitabilidade. Os Celtics atingiram a perfeição, o Lakers foi humilhado, o Rockets anunciou o futuro. E Michael Jordan mostrou que estava destinado à divindade. A NBA não só prosperava, ela se preparava para algo ainda maior. Porque se Boston havia atingido o auge, o resto da liga já afiava as garras para caçá-los. A NBA em 1987 não parecia justa. E a verdade é que não era mesmo. No momento em que Magic Johnson atingiu o auge, parecia que a liga inteira tinha se desequilibrado. Showtime não era apenas um estilo de jogo, era um império. Não era só um time forte, era um time que parecia injusto. Magic, Kareem, Worthy, Scott, Cooper. Um núcleo lendário, pronto para qualquer situação. E em 1987 eles chegaram ao ponto máximo. Mas antes de falar da destruição que causaram, vamos voltar um pouco. Na temporada regular, até parecia que a briga seria acirrada. Larry Bird ainda vivia seu auge, com médias de 28 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Boston venceu 59 jogos e parecia pronto para mais uma corrida às finais. Bird não recuava diante de ninguém, não parava de falar, não parava de matar bolas decisivas. Bird era Bird. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks continuava com Sidney Moncrief e Terry Cummings, seguia consistente com mais de 50 vitórias, equilibrados, disciplinados, incômodos, mas nunca era o suficiente. E lá vinham os Pistons, Isaiah Thomas, Bill Laimbeer e um jovem Dennis Rodman. Duros, físicos, sujos, ainda não tinha estourado, mas dava para sentir, os bad boys estavam sendo forjados. No oeste, Mavs e Rockets eram fortes, Hakeem já era um pesadelo para qualquer defesa. Ralph Sampson ainda causava problemas, mas todo mundo sabia, o oeste tinha dono, e era o Lakers. Magic Johnson fez a melhor temporada da sua carreira, 24 pontos, 2 assistências e 6 rebotes por jogo, controlando tudo como um maestro. Levou seu primeiro MVP sem discussão. Kareem, aos 39 anos, ainda entregava 20 pontos e 8 rebotes com o Skyhook. Worthy corria solto em transição. Byron Scott acrescentava arremesso. Michael Cooper marcava qualquer um. O time fechou com 65 vitórias e 17 derrotas. Não parecia uma corrida, parecia uma coroação. E nos playoffs, esquece drama, era Showtime no volume máximo. Denver atropelado, Golden State esmagado e na final do oeste destruíram o Houston, campeão da conferência no ano anterior.
Hakeem teve seus momentos, mas Los Angeles era rápido demais, profundo demais, bom demais. O destino deles estava escrito. Finais da NBA. No leste, os Celtics fizeram sua última grande resistência. Bird, McHale, Parrish, Ainge, Dennis Johnson. Um time ainda de elite. Passaram pelo Chicago Bulls na primeira rodada, varrendo a série, mesmo com Jordan metendo 35 pontos de média. Boston seguiu, vencendo Milwaukee, e então encarou os Pistons na final de conferência histórica. No jogo 5, Bird roubou o passe da Isaiah, passou para Dennis Johnson e o Garden quase veio abaixo. Aquela jogada salvou os Celtics, que fechou a série em 7 jogos e carimbaram a vaga na decisão. E aí veio o duelo. Lakers contra Celtics, parte 3. A rivalidade, o império, a guerra. No jogo 1, o Lakers atropelou, 126-113, Showtime em sua forma mais pura. No jogo 2, Boston respondeu na marra. Bird meteu bolas decisivas e empatou a série. No jogo 3, voltando ao Garden, Magic fez chover. 32 pontos, 11 assistências, 9 rebotes. Vitória tranquila. O jogo 4 virou um clássico. Bird acertou uma bola de 3 no fim e colocou o Boston na frente. Mas Magic respondeu com o lendário Junior Skyhook sobre McHale e Parrish, silenciando o Garden e roubando a vitória. No jogo 5, Bird colocou 31 pontos. Os Celtics sobreviveram e reduziram para 3-2. Mas no jogo 6, Showtime fechou a porta de vez. Magic destrinchou a defesa, Worth voou em quadra, Kareem foi consistente. Lakers 106, Celtics 93, série encerrada. Magic foi coroado MVP das finais, com médias de 26 pontos, 3 assistências e 8 rebotes. Ele dominou a quadra, dominou a rivalidade, dominou a liga. Os Lakers tinham vencido os Celtics novamente. 1987 não foi competitivo, foi inevitável. Magic estava no auge, Kareem, mesmo aos 39 anos, ainda era dominante. Worth florescia, a dinastia não estava surgindo, ela já estava estabelecida. Boston ainda era gigante, mas dava sinais de desgaste. Detroit estava à espreita, Chicago já batia na porta, mas em 1987 o Lakers era intocável. Magic Johnson era o rei e o resto da NBA corria atrás de respostas. Em 1988, a NBA parecia um verdadeiro campo de batalha. Eram brigas, choques, sangue no assoalho, e no meio de todo esse caos, havia uma certeza. Magic Johnson ainda era inevitável. Mas vamos começar pela guerra. A temporada regular foi pura insanidade. Os times não apenas competiam, eles trocavam socos. Em Detroit, os Bad Boys Pistons estavam no auge. Cotoveladas, faltas duras, provocações e poucos se importavam com quem os odiava. Em Chicago, Michael Jordan já era imparável. Média de 35 pontos por jogo, seu primeiro MVP, o prêmio de defensor do ano e 2 títulos seguidos de cestinha da liga, depois de ter feito 37 pontos por jogo no ano anterior. Em Boston, Larry Bird começava a sentir o peso, dores nas costas, nos calcanhares. Ainda brilhante quando jogava, mas não mais invencível. Kevin McHale sofria com problemas no pé. Parrish parecia cansado. O Celtics ainda venceu 57 jogos, mas era claro, a dinastia estava rachando. No oeste, o Showtime Lakers não dava sinais de queda. Campanha de 62 vitórias e 20 derrotas. Magic com 19 pontos e 12 assistências de média. Kareem, com 40 anos, ainda entregava 14 pontos e 6 rebotes. James Worth estava no auge. Byron Scott matava bolas decisivas. Michael Cooper defendia tudo. Showtime não estava sumido, estava afiando as armas. Nos playoffs, o caos continuou. O Bulls bateu o Cavs e caíram diante do Pistons. Jordan fez 36 pontos de média, mas Detroit sufocou com armadilhas, marcações duplas e pancadas. Sem cestas fáceis. Pistons em 5 jogos. Mensagem enviada, o leste era deles. O Celtics sobreviveu a uma guerra contra o Hawks. Bird contra Dominic Wilkins, entregou um dos maiores duelos da história. Jogo 7, Bird 34 pontos, Wilkins 47. Boston passou, mas sem energia. Contra Detroit foram atropelados. Pistons em 6. O leste tinha um novo dono, Isaiah Thomas, Joe Durmas, Lambier, Rodman. Eles não eram bonitos, não eram carismáticos, mas eram apavorantes. No oeste, o Lakers foi testado. O jovem duo Stockton e Malone deu trabalho. Depois, o Mavis forçou 7 jogos com Harper, Blackman e Aguirre, mas LA sobreviveu. E nas finais, o duelo que a NBA esperava. Lakers e Pistons. Brilho da costa oeste contra a brutalidade no meio oeste. Jogo 1, vitória do Pistons. Show de Adrian Dantley. Jogo 2, James Worth brilha e empata a série para o Lakers. Jogo 3, Lakers vira a série. Estavam no controle. Jogo 4, Adrian Dantley brilha mais uma vez com 27 pontos, empatando a série. No jogo 5, Detroit vence em LA, 104-94 e assume o comando. No jogo 6, é o jogo de Isaiah Thomas. Mesmo com o tornozelo torcido, ele marca 25 pontos só no terceiro quarto, mancando, gemendo, mas imparável. Ainda assim, o Lakers venceu por 103-102, com lances livres decisivos de Kareem. Série empatada. Jogo 7, o momento da lenda. James Worth entregou a atuação de sua vida. 36 pontos, 16 rebotes, 10 assistências. Um triplo-duplo histórico em finais. O Lakers venceu por 108-105. Bicampeões, Showtime ainda reinava. Magic continuava no trono,
Kareem aos 40 ainda era essencial, Worth virou lenda e venceu o Finals MVP. Os Pistons estavam a centímetros do título e Jordan, alimentando cada derrota, acumulava uma fúria que logo mudaria o jogo. 1988 foi o fim de um capítulo e o começo de outro. O Lakers mostrou que ainda eram os reis. O Celtics começou a cair, os Bad Boys surgiram com uma nova potência e Michael Jordan estava chegando. A década de 1980 não terminou de forma tranquila. Ela ruiu, quebrou, desmoronou. E no meio dos escombros, um time feroz, provocador e sem pedir desculpas levantou a coroa. O Detroit Pistons. Vamos montar o cenário. O Boston Celtics já dava sinais de desgaste. A coluna de Bird não aguentava mais. McHale já estava com o pé destruído, Parrish parecia exausto. Ainda venceram 42 jogos, mas a dinastia estava acabada. Em Filadélfia, Dr. J já tinha se aposentado em 1987. Moses Malone havia saído e restava a Charles Barkley carregar a franquia praticamente sozinho. Ele brilhava, 25 pontos e 12 rebotes por jogo, mas não havia esperança de título. Em Chicago, Michael Jordan já estava em outro nível. Conquistou seu terceiro título consecutivo de cestinha, com médias de 32 pontos por noite. Era o jogador mais temido da NBA, mas o Bulls ainda estava em formação. Pippen e Horace Grant cresciam, mas ainda não estavam prontos. No Oeste, os atuais campeões, Los Angeles Lakers, ainda resistiam. Magic era Magic, 28 pontos e 2 assistências, MVP da temporada. Worth vivia seu auge, Cooper e Byron Scott mantinham a regularidade, e até Kareem, com 42 anos, ainda contribuía. Foram 57 vitórias e a busca por um tricampeonato inédito desde os Celtics de Bill Russell. Mas o brilho de Showtime já começava a vacilar. A concorrência estava cada vez mais forte. E aí vinham os Pistons. Detroit batia na porta faz tempo. Um time físico, agressivo e cruel. Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Rodman, Rick Mahorn, John Salley. Eles não eram só um time, era uma briga de rua. Venceram 63 jogos, melhor campanha da NBA. Não estavam ali para serem amados, queriam respeito. E se não recebessem, tomariam a força. Nos playoffs, foi um atropelo. No leste, Detroit esmagou o Boston logo na primeira rodada, depois destruíram Milwaukee e na final de conferência contra Chicago, surgiram as famosas Jordan Rules. Dobra, pressão, pancada, queda no chão a cada infiltração. Jordan ainda fez 30 pontos de média, mas foi engolido. Pistons em 6 jogos. No Oeste, o Lakers avançou invicto. Varreu Portland, varreu Seattle, eliminou Phoenix. Chegaram às finais 11-0. Mas era só fachada. Byron Scott rompeu o tendão antes da série. Magic lesionou o tendão no jogo 2. E quando chegou o jogo 4, estava decretado. Varrida. A dinastia estava em colapso. As finais foram execuções. Jogo 1, Pistons 109-97. Jogo 2, Magic baleado, mais uma vitória de Detroit. Jogo 3, Isaiah comandou tudo e o Pistons abriu 3-0. Jogo 4, Joe Dumars meteu 31 pontos. Isaiah distribuiu, Rodman e Laimbeer bateram em todo mundo dentro do garrafão. Placar final, 105-97. Varrida. Pela primeira vez na história, o Detroit Pistons era campeão da NBA. Dumars foi o MVP das finais. Frio, decisivo, letal. Isaiah levantou o troféu, o Bad Boys tinha chegado ao topo. 1989 não foi bonito, foi brutal. A dinastia do Lakers colapsou, a do Celtics já estava morta, Jordan ainda não estava pronto e o Pistons chutou a porta. Tomaram a liga na marra e deixaram claro que era a vez deles. Os anos 80 não acabaram em silêncio. Terminaram ao som de cotoveladas, corpos no chão e dos Bad Boys saindo com a coroa. Mas os anos 80 foram mais do que uma década de basquete. Foi a era que salvou a NBA. Do baby hook de Magic no Garden, ao roubo de bola de Bird, dos 63 pontos de Jordan contra Boston, aos 25 pontos de Isaiah em um quarto com apenas um tornozelo saudável, dos voos de Dr. J ao eterno skyhook de Kareem, foi a década em que as rivalidades viraram guerras, em que estrelas se transformaram em lendas e dinastias não nasciam, eram conquistadas à força. Tivemos Showtime, os Celtics, os Bad Boys, o skyhook, o roubo, o arremesso, as rivalidades e a ascensão de Michael Jordan. Foi o início do teto salarial, da linha de 3 pontos, das transmissões nacionais. Foi a década em que o basquete deixou de ser uma liga esquecida e virou fenômeno global.